Olá pessoal, eu vim como último speaker para contar uma história muito breve para vocês. E essa história começa nos anos 80. Eu sou uma criança dos anos 80, eu nasci no interior de Santa Catarina e eu desde muito cedo costumava passar as minhas férias escolares na casa de um tio que eu amava e amo muito até hoje. E esse tio tinha um grande ativo para uma criança dos anos 80. Ele trabalhava no rádio. E desde muito cedo, esse meu tio me levou para o rádio junto com ele. Eu ia lá para trocar discos de vinil, né, e trocar, na época, os cartuchos, que eram cartuchos enormes de propaganda, os comerciais que passavam no rádio. Ele me deixava operando a mesa, e aquilo para uma criança dos anos 80 era uma coisa incrível, ainda mais para uma criança como eu, que sempre fui aficionado por tecnologia. Quando eu voltei do meu último verão que eu passei com ele, ele falou para mim: olha, por que você não faz um jornalzinho na sua cidade como eu faço aqui na minha? Ele tinha um jornal impresso em folha 3, que era um jornal enorme, desse tamanho, que ele colocava entre o plástico e a toalha das mesas de pizzaria. Se chamava O Botequim. Eu voltei para a minha cidade, ainda adolescente, e resolvi fazer o Botequim. E fiz o Botequim. Imprimi aquele jornal e comecei a distribuir pela minha cidade e vender espaços publicitários. Um belo dia, um amigo meu me ligou e falou: cara, vem aqui em casa que eu preciso mostrar uma coisa para você. Ele trabalhava com publicidade. Eu cheguei na casa dele, o computador dele estava ligado, já tinha passado da meia-noite, e ele me mostrou a internet. E aquilo foi um negócio absolutamente incrível para mim, que mudou a minha vida de maneira avassaladora. Quando eu decidi o que eu queria fazer de fato da minha vida, que era ser jornalista, eu não tinha nem ideia de que existia faculdade de jornalismo. Aí, depois eu descobri isso e acabei indo para estudar jornalismo. No início dos anos 2000, a grande coisa que existia na época para jornalistas eram os blogs. E os blogs eram o que poderia revolucionar a comunicação na época, principalmente o jornalismo. Eu descobri muito cedo os blogs, virei blogueiro e imaginei que aquilo ia também mudar o mundo. Assim como eu, também um outro blogueiro imaginou que os blogs iam mudar o mundo. Um jornalista iraniano chamado Hossein Derakhshan. O Hossein era o maior blogueiro do Irã, um país onde a necessidade de revolução de comunicação existia e existe até hoje. Ele era chamado de Blogfather, porque ele foi de fato o primeiro blogueiro, o primeiro grande blogueiro do país. O Hossein continuou escrevendo no seu blog até 2008, quando ele foi preso, justamente pelas coisas que ele escrevia naquele blog. Ele era um dissidente e acabou sendo encarcerado. Em 2014, quando o Hossein saiu da cadeia, ele voltou para o apartamento onde ele morava, no centro de Teherã, plugou a internet pela primeira vez ao longo de todos aqueles anos, quando ele não teve acesso à internet, e descobriu que a internet que eu conheci e que o Hossein conheceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tinha mudado para sempre. A era dos blogs tinha acabado, a era dos links tinha acabado. Aquela ideia dos primeiros teóricos da comunicação de que nós estaríamos diante da nova biblioteca de Alexandria havia erodido, justamente por causa da criação das plataformas e das redes sociais. O Hossein ficou absolutamente espantado como as pessoas começaram a imaginar que a internet era apenas uma, duas ou três redes sociais. E ele viu que as pessoas não navegavam mais para lugares nenhum. Elas não iam mais a blogs, elas não tinham mais o hábito de acessar sites fora das redes sociais. E aí o Hossein descobriu o stream, ou, como a gente conhece no Brasil, o feed. O jornalismo passou a habitar um lugar que ele não habitava antes, que é a palma da nossa mão, nos celulares, competindo com entretenimento, com notícias banais, com notícias falsas e com fofoca sobre os nossos vizinhos. Aquilo, de fato, na época, para o Hossein, significou um grande problema e esse problema nos levou onde a gente está hoje. O jornalismo acabou sendo destruído também por causa do stream e por causa dos seus algoritmos. Hoje nós não temos mais o hábito de navegar em vários sites e buscar informação em outros lugares, abrir a nossa cabeça e mudar a nossa concepção de mundo. A gente recebe enlatados, pré-prontos, todos os dias, na palma da nossa mão, que são enviados por algoritmos secretos, cujas fórmulas a gente não conhece e cujo teor e cujos objetivos a gente não tem acesso. Isso acabou fazendo com que o jornalismo, junto com todo esse caldeirão de revolução que o mundo passou pelos últimos anos, sofresse uma queda brusca de confiança. As últimas pesquisas sobre confiança na imprensa no Brasil são absolutamente aterradoras. 10% das pessoas no Brasil
jovens confiam muito no que sai da imprensa. Ou seja, 9 entre cada 10 jovens brasileiros não confiam na imprensa. Existe uma responsabilidade da imprensa nisso, porque por muitos anos ignorou o público, ignorou a transparência, mas existe uma responsabilidade também das plataformas, das redes sociais e de seus algoritmos obscuros. Esse é um cenário absolutamente aterrador para todo mundo, não só para quem vive de informação, mas para quem consome informação. Nós temos hoje os nossos dados sendo vendidos, traficados e roubados nas plataformas sociais e na internet em geral. E a gente não sabe como esses dados são manipulados, por quem esses dados são manipulados. O buraco da fechadura que nós conseguimos vislumbrar nos últimos anos mostram que empresas de inteligência, usando os dados que eventualmente nós sequer fornecemos, usam esses dados para manipular eleições e para cometer atrocidades pelo mundo. Os exemplos são vários e vocês podem encontrar eles na internet muito facilmente. Eu vim aqui hoje para falar sobre jornalismo, para falar do que eu gosto, para falar do que eu sei fazer. O jornalismo sempre foi uma coisa que me emocionou desde o começo, porque era a capacidade que eu tinha de mudar a vida das pessoas. Então, esse cenário catastrófico que hoje nós vivemos, e que nós sentimos e que o público sente, a máquina de lama, o assassinato de reputações, o medo, as ameaças que nós jornalistas sofremos todos os dias, ele é um cenário sim catastrófico, mas eu não acredito e não quero acreditar que ele seja um cenário apocalíptico. Eu tenho muita fé e muita esperança no futuro. Eu acho que daqui a 20 ou 30 anos, nós vamos olhar para o passado e vamos ver que os veículos que nós estaremos consumindo daqui a 30 anos são os veículos que nós estamos criando hoje, aqui no Brasil e no mundo todo. Essa é a nossa revolução. Esse é o momento que a gente tem para fazer isso. Então, para que essa nova comunicação aconteça, nós temos a responsabilidade também de ajudar a salvar a internet, porque a internet está sim a perigo. Nós todos estamos a perigo quando consumimos informação enlatada, não confiável. Nós todos estamos a perigo quando apenas 1 entre 10 jovens confiam no que sai na imprensa, porque são esses jovens que vão ser os votantes do futuro e que vão definir o futuro da nossa democracia e, ao fim e ao cabo, das nossas vidas. Eu acredito sim que a gente precisa olhar para o jornalismo como um momento revolucionário e precisa mudar a maneira como a gente pensa o nosso próprio ofício. Então, eu queria dizer para vocês algo que eu digo para a minha redação todos os dias e algo que eu digo todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar em público. Nós precisamos de um jornalismo mais transparente, nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos entender que o Brasil é um país onde 70% das pessoas têm uma incapacidade absoluta de ler e compreender e decodificar um texto simples. Eu peço todos os dias para os meus colegas jornalistas, por favor, parem de usar clichês. A gente precisa reolhar a linguagem jornalística, parar de simplesmente levar adiante para os nossos leitores e para o nosso público o que os burocratas falam. A linguagem burocrática foi criada por burocratas para mentir para as pessoas. Nós não podemos fazer com que as pessoas sejam enganadas através da nossa pena, dos nossos jornais, dos nossos sites, da nossa comunicação e da nossa voz. Essa é a revolução que eu acredito no jornalismo, essa é a revolução que eu acredito que a gente precisa no Brasil e no mundo para ter uma democracia melhor e para ter, de fato, uma democracia no futuro. Muito obrigado.